Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje é 11 de junho, festa de São Barnabé, que mesmo não sendo um dos 12 apóstolos, escolhido por Cristo, ele também era chamado de apóstolo. Então vamos proclamar o evangelho desta festa de São Barnabé. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: dirigindo-vos a elas, proclamai que o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não leveis ouro, nem prata, nem cobre nos vossos cintos, nem alforje para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem cajado, pois o operário é digno do seu sustento. Quando entrardes numa cidade ou num povoado, procurai saber de alguém que seja digno e permanecei ali até vos retirardes do lugar. Ao entrardes na casa, saudai-a, e se for digna, desça a vossa paz sobre ela. Se não for digna, volte a vós a vossa paz. Palavra da salvação. São Barnabé era um apóstolo muito importante no início do cristianismo. O seu nome era José, mas com a sua conversão, os apóstolos passaram a chamá-lo de Barnabé, que significa filho da consolação. Ele era primo de São Marcos, evangelista, sobrinho de Maria de Jerusalém, que era a dona do cenáculo, onde Jesus celebrou a última ceia, onde se deu também o Pentecostes e as primeiras aparições de Jesus. Ele era natural de Chipre, na Grécia, era judeu, era muito influente, mesmo não sendo do grupo dos 12, todos o chamavam de apóstolo. Ele foi o primeiro a acolher o apóstolo Paulo, depois da sua conversão no caminho de Damasco. E todo mundo tinha medo de Paulo, pela fama dele, mas Barnabé o acolheu muito bem e o levou a Antioquia, para que Paulo o ajudasse com as comunidades de Antioquia. E foi aí em Antioquia que os cristãos foram pela primeira vez chamados com o nome de cristãos. Foi aí em Antioquia que começou a dar aos discípulos de Cristo o nome de cristãos. E aí, Barnabé junto com Paulo permaneceram por 1 ano. E depois ele partiu em missão com Paulo. Também participou com Paulo do Concílio de Jerusalém para resolver aquelas questões sobre os pagãos, se os pagãos estavam obrigados à circuncisão ou não, e aí foi tudo decidido. Mas depois, durante a missão com Paulo, porque Marcos o acompanhava, seu primo, por algumas divergências, decidiu-se que Paulo ia para a missão de um lado e Barnabé partiria para outro lado, junto com seu primo Marcos, foram evangelizar a ilha de Chipre. E ele foi martirizado em Salamina, no ano de 61, foi apedrejado aí por judeus que o perseguiram, porque muitos judeus estavam se convertendo ao cristianismo pela pregação de Barnabé. Todos viam Barnabé como um homem justo, um homem bom, cheio de amor, cheio de zelo pelo anúncio do evangelho. Diz o Atos dos Apóstolos que ele vendeu uma fazenda em Chipre, pegou todo o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. Deu tudo o que tinha aos apóstolos para que ajudassem a igreja, os pobres, e ficou pobre também para poder dedicar-se inteiramente ao anúncio do reino, ao anúncio do evangelho. Foi um grande homem no princípio da igreja para levar o evangelho
para converter muita gente ao cristianismo, a Jesus Cristo. E o Evangelho de hoje nos ajuda nessa festa, porque aonde o Evangelho é anunciado, como vimos, o reino de Deus, onde o Evangelho é anunciado, muita coisa é transformada. As pessoas experimentam o reino de Deus, a vida nova. As pessoas são curadas até de doenças. Os demônios fogem. Muitos são salvos, redimidos. Muitos deixam os vícios, as escravidões, os pecados. Aparece realmente pelo anúncio do Evangelho uma vida nova. O reino de Deus se faz presente. E aqueles que acolhem o Evangelho, o anúncio, experimentam a paz, a alegria, a vida nova, a conversão. Então era isso que Barnabé levava para as pessoas, o reino de Deus, o anúncio do querigma, da boa nova, que Cristo é o Senhor, que Ele deu a vida na cruz, mas não ficou na morte, ressuscitou. E quem acolhe esse anúncio, realmente experimenta a libertação do pecado, da morte, experimenta uma vida nova pelo anúncio do Evangelho. E Barnabé foi testemunha de muitas conversões. Ele anunciou o reino de Deus até na Itália, em Chipre, na Grécia, em Antioquia, na Síria, anunciou em Jerusalém. Ele realmente entregou-se inteiramente pelo Evangelho. Ele não foi egoísta, não se apegou aos bens, à fazenda, ao dinheiro. Se despojou de tudo para ser livre, para ir a toda parte, levar o reino de Deus. Então, um grande testemunho que nós temos hoje de amor, à salvação das pessoas, ao anúncio do reino, à igreja, a Cristo. Que Ele, então, interceda por todos nós. E eu vos abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.